Ao acordar, fale assim com Deus e pare de viver abaixo da média, Napoleon Hill. Deixa eu te dizer algo como alguém que já observou milhares de vidas darem certo e outras permanecerem travadas. O seu problema não está na falta de oportunidades, nem na falta de fé, nem na falta de esforço. O problema é que você está procurando respostas no lugar errado. Você acorda todos os dias esperando que o mundo, as pessoas ou as circunstâncias mudem, quando a única coisa que precisa mudar acontece antes mesmo de você sair da cama. A resposta que você procura não está no que vai acontecer hoje. Ela está em como você se posiciona nos primeiros minutos do dia. É ali que a sua mente aceita limites ou assume direção. É ali que você decide se vai viver reagindo ou governando. Enquanto você não entende isso, pode trabalhar mais, orar mais e tentar mais, mas continuará andando em círculos. Se você quer resolver o problema da sua vida, pare de olhar para fora. A resposta está no início do seu dia, na primeira conversa que você tem com Deus e consigo mesmo. É ali que o destino começa a ser moldado todos os dias, sem exceção. A maioria das pessoas perde o dia antes mesmo de levantar da cama. Não porque dormiu mal, mas porque acorda do mesmo jeito todos os dias, com a mente entregue ao automático, às preocupações, ao peso do que ficou pendente ontem. Antes do primeiro passo fora da cama, já aceitou viver reagindo, já se colocou abaixo do nível da fé que diz ter. E quase ninguém percebe isso. O primeiro diálogo da manhã não é com o mundo, é com você mesmo. E para quem crê, também é com Deus. Esse diálogo inicial define o tom do dia, o nível das decisões, a força emocional e até a forma como os problemas serão enfrentados. Não é exagero dizer que muitas vidas não avançam, porque todos os dias começam espiritualmente desalinhadas. Você não começa o dia cansado, você começa desalinhado, desalinhado do propósito, da identidade e da consciência de quem você é diante de Deus. Quando isso acontece, o resto do dia vira sobrevivência. Mesmo quem ora, trabalha e se esforça, pode continuar vivendo abaixo da média se começa o dia reforçando medo, escassez e pressa interior. Existe uma forma de se posicionar diante de Deus ao acordar que não depende de frases longas, nem de emoção intensa. Depende de consciência, e quando essa consciência é ajustada logo no início do dia, algo muda no ritmo da mente, na firmeza das escolhas e na autoridade espiritual com que você vive. É isso que separa quem apenas passa pelos dias de quem constrói uma vida com propósito. O que você faz nos primeiros minutos após acordar não é detalhe, é fundamento. E é exatamente aqui que quase todos erram. O erro que acontece antes mesmo do dia começar. O maior erro da manhã não é a falta de oração. É o tipo de pensamento que você aceita como normal ao acordar. Muitas pessoas começam o dia reclamando internamente, antecipando problemas, revivendo preocupações ou correndo mentalmente atrás do tempo. Isso cria um estado de mente pequeno, apertado, defensivo. Mesmo que depois você ore, o dia já começou abaixo do nível da fé. Quando a mente desperta em modo de sobrevivência, ela limita decisões. Você passa a escolher o que é seguro, não o que é correto. Passa a agir para evitar problemas, não para cumprir propósito. Esse padrão se repete diariamente e, com o tempo, se transforma em estilo de vida. A pessoa se esforça, mas não cresce. Trabalha, mas não prospera. Crê, mas não avança. O problema não é Deus não agir. O problema é que você começa o dia sem se posicionar espiritualmente. Fé não é sentimento, é postura. E postura se define no início, não no meio do caos. Quem não governa a própria mente ao acordar, entrega o controle do dia às circunstâncias. Esse erro é sutil, porque parece normal. Todo mundo acorda com pressa, com pensamentos soltos, com o coração acelerado. Mas o que é comum não é necessariamente correto.
Viver abaixo da média quase sempre começa com pequenos desalinhamentos aceitos como rotina. No próximo ponto, você vai entender por que tantas pessoas vivem assim mesmo tendo fé, mesmo orando, mesmo acreditando em Deus. E por que isso não tem a ver com falta de espiritualidade, mas com direção mental. Por que tanta gente vive abaixo da média, mesmo tendo fé? Muita gente tem fé, mas começa o dia sem direção mental. E fé sem direção não produz avanço consistente, produz esforço, cansaço e frustração silenciosa. A pessoa crê em Deus, ora, lê a Bíblia, mas permite que o primeiro pensamento da manhã seja medo, urgência ou comparação. Isso define o limite do dia antes mesmo da primeira decisão consciente. Viver abaixo da média não é falta de potencial, é falta de alinhamento logo no início. Quando a mente acorda focada em problemas, ela passa o dia tentando se proteger. Proteção não constrói futuro, apenas evita perdas. Por isso, tantos vivem ocupados, mas não produtivos, ativos, mas não frutíferos, espirituais no discurso, mas travados na prática. Existe um erro comum aqui: confundir fé com esperar que Deus resolva o dia enquanto você entra nele sem postura. Fé ativa começa assumindo posição. Começa escolhendo como você pensa, antes de escolher o que você faz. Quando isso não acontece, a oração vira pedido repetido, não alinhamento. E repetir pedidos não muda a identidade. A mente que começa o dia pequena reforça decisões pequenas. Evita riscos necessários, aceita menos do que pode, negocia princípios para ganhar conforto. Isso não acontece por maldade, acontece por falta de governo interior. Quem não governa o início do dia, passa o resto dele reagindo. No próximo ponto, você vai entender por que os primeiros minutos ao acordar são o momento mais poderoso do dia. E como quase todos desperdiçam essa janela sem perceber o impacto que isso tem no destino. O momento mais poderoso do dia que quase todos desperdiçam. Existe um instante do dia em que a mente ainda não foi tomada pelo barulho do mundo. Um intervalo curto, silencioso, quase imperceptível, que acontece logo ao acordar. Nesse momento, você ainda não está totalmente preso às urgências, às cobranças externas ou às pressões emocionais. A mente está aberta, sensível, altamente influenciável. É exatamente aí que o destino começa a ser moldado, todos os dias, sem exceção. O problema é que a maioria desperdiça esse momento sem perceber. Ao acordar, a primeira coisa que muitos fazem é pegar o celular, pensar no que falta, no que está atrasado, no que pode dar errado. Outros simplesmente levantam no automático, sem nenhuma consciência do que estão permitindo entrar na mente. Esse pequeno descuido diário cria um padrão profundo. A mente aprende a começar sempre reagindo, nunca governando. Quando você acorda e não assume o controle do pensamento, alguém ou algo assume por você. Pode ser a ansiedade, o medo, a pressa ou até memórias do passado. E aquilo que ocupa os primeiros minutos passa a definir o tom emocional do dia inteiro. Decisões que deveriam ser firmes se tornam hesitantes. Escolhas que exigiriam coragem passam a ser evitadas, não porque você é fraco, mas porque começou o dia espiritualmente desarmado. Esse momento inicial é poderoso, porque a mente ainda não levantou suas defesas. É como um solo recém-preparado. O que você planta ali cria raízes com mais facilidade. Se você planta preocupação, colhe tensão. Se planta escassez, colhe limitação. Se planta consciência, colhe clareza. É simples assim. A maioria vive abaixo da média porque planta pensamentos pequenos todos os dias sem perceber. Esse princípio não é místico, é prático. Tudo o que você repete com constância molda sua identidade. E identidade define comportamento. Quem começa o dia sem identidade clara vive tentando se adaptar ao ambiente.
Quem começa o dia alinhado vive influenciando o ambiente. A diferença não está na sorte, mas no que foi permitido entrar na mente antes mesmo da primeira palavra dita em voz alta. Muitos acreditam que precisam de mais disciplina ao longo do dia, quando na verdade precisam de mais consciência no começo. O esforço que você faz depois nunca compensa um início desalinhado. É como tentar corrigir a rota de um navio depois de horas navegando na direção errada. Quanto mais cedo você ajusta, menos força precisa fazer. Esse momento ao acordar também revela um ponto espiritual profundo. É ali que você escolhe se vai viver como alguém guiado por propósito ou como alguém empurrado pelas circunstâncias. Deus não invade a mente humana. Ele respeita o espaço que você oferece. Quando você acorda e não oferece direção, você entrega esse espaço ao acaso. E o acaso nunca constrói uma vida acima da média. O que torna esse momento ainda mais decisivo é que ele se repete todos os dias. Não importa como foi ontem, como você dormiu ou o que aconteceu na semana passada. Todas as manhãs você recebe uma nova oportunidade de alinhar a mente, a fé e a identidade. Mas essa oportunidade é curta. Em poucos minutos o mundo entra. E depois disso, recuperar o controle exige muito mais energia. Por isso, quase todos desperdiçam esse instante. Não por maldade, mas por ignorância. Nunca foram ensinados a tratar o início do dia como fundamento espiritual e mental. Foram ensinados a correr, reagir, resolver. Mas quem só resolve problemas nunca constrói propósito. E quem não constrói propósito vive sempre abaixo do nível do que poderia viver. No próximo ponto, você vai entender como esse princípio se conecta diretamente com o que Napoleon Hill ensinava sobre palavras, mente e destino. E por que aquilo que você diz no começo do dia tem muito mais poder do que imagina. O princípio mental por trás das palavras, segundo Napoleon Hill. Existe um princípio silencioso que governa resultados antes mesmo das ações. Ele não começa no esforço físico, nem na disciplina visível, mas no tipo de ideia que você aceita como verdadeira ao acordar. Napoleon Hill observou isso por anos ao estudar pessoas que construíram resultados acima da média. Não eram mais inteligentes, nem mais favorecidas. Eram mais conscientes do que repetiam para si mesmas quando ninguém estava ouvindo. Palavras não são apenas sons. Elas são comandos para a mente. Aquilo que você declara com constância se transforma em identidade. E identidade governa comportamento. Quando você começa o dia dizendo internamente que está atrasado, cansado, sobrecarregado ou limitado, sua mente obedece. Ela passa o dia inteiro buscando provas para confirmar essa narrativa. Não por maldade, mas por coerência interna. Hill ensinava que a mente trabalha para alinhar a realidade àquilo que ela aceita como verdade dominante. O que quase ninguém percebe é que a primeira verdade dominante do dia costuma nascer nos primeiros minutos após acordar. É ali que você define se vai operar a partir da fé ou do medo, da visão ou da escassez, da consciência ou do automático. Depois disso, tudo tende a seguir o mesmo trilho. Quando você fala com Deus, ao acordar apenas para pedir, reclamar ou implorar por ajuda, você reforça uma identidade de falta. Não é que pedir seja errado. O problema é começar sempre a partir da carência. A mente aprende que você é alguém que precisa ser salvo do dia, não alguém que entra no dia com autoridade espiritual. Isso molda postura, decisões e até a forma como você reage aos desafios. Hill não falava de fé como emoção, mas como convicção sustentada. Convicção nasce do que você afirma com clareza, mesmo quando ainda não vê resultados. Quando essa convicção é alinhada com princípios do reino,
Ela deixa de ser auto-engano e se torna posicionamento espiritual. Você não está tentando convencer Deus de algo. Está alinhando sua mente ao que Ele já estabeleceu sobre você. O erro comum é tratar palavras como detalhe. Mas palavras são sementes. E sementes lançadas no início do dia encontram solo fértil. Se você planta consciência, colhe clareza. Se planta propósito, colhe direção. Se planta medo, colhe limitação. A maioria vive abaixo da média porque planta, sem perceber, as mesmas sementes pequenas todos os dias. Esse princípio explica por que duas pessoas podem enfrentar o mesmo desafio e ter resultados completamente diferentes. Uma começa o dia se posicionando, a outra começa se defendendo. Uma fala com Deus a partir da identidade, a outra fala a partir da insegurança. A diferença não está na oração em si, mas no estado mental e espiritual que aquela fala estabelece. Quando você entende isso, percebe que não precisa de frases bonitas, nem de longas repetições. Precisa de alinhamento. Precisa começar o dia afirmando quem você é, em quem você confia e a partir de qual posição você vai viver. A mente responde à clareza, a fé responde à coerência e a vida responde àquilo que é sustentado com constância. No próximo ponto, você vai entender por que começar o dia pedindo coisas não eleva seu nível de vida e como isso, sem perceber, mantém muitas pessoas presas a um padrão espiritual e mental abaixo do que poderiam viver. Por que orar pedindo? Não eleva seu nível de vida. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus a partir da consciência e falar com Deus a partir da carência. Orar pedindo não é errado, mas começar o dia inteiro nesse lugar cria um padrão espiritual que limita crescimento. Quando o primeiro movimento da manhã é pedir, a mente aprende que você entra no dia em posição de falta, não de alinhamento. E aquilo que a mente aprende cedo, ela repete o dia inteiro. Quando alguém acorda pedindo proteção, ajuda, provisão e força, sem antes assumir posição interior, reforça a ideia de que o dia é maior do que ela. Isso gera dependência emocional, não fé madura. A pessoa passa o dia esperando livramentos em vez de exercer responsabilidade. E aos poucos, essa postura se torna identidade. Não porque Deus quer assim, mas porque a mente se acostuma a viver reagindo. A oração que começa apenas pedindo costuma nascer do medo do que pode acontecer. Medo de errar, medo de faltar, medo de não dar conta. Esse medo pode até ser sincero, mas quando vira ponto de partida diário, molda decisões pequenas. A pessoa evita riscos necessários, negocia princípios para manter conforto e chama isso de prudência. Na verdade, é apenas sobrevivência disfarçada de fé. Quando você começa o dia pedindo, você reforça a crença de que algo está faltando antes mesmo de o dia começar. E a mente trabalha para confirmar essa crença. Pequenos atrasos viram grandes ameaças. Obstáculos normais viram sinais de que algo está errado. O dia se torna pesado porque foi iniciado a partir de um lugar pesado. Não é o problema que pesa, é a postura. Deus não responde melhor a pedidos repetidos do que a alinhamento consciente. Ele responde à fé que se manifesta como posicionamento. A fé madura não começa perguntando se vai dar certo. Ela começa assumindo que existe um caminho a ser trilhado com responsabilidade, mesmo sem garantias emocionais. Essa fé não pede menos desafios, ela pede clareza para atravessá-los. Quando a oração da manhã é apenas um pedido, ela não reorganiza a mente, ela apenas alivia momentaneamente a ansiedade. É como tomar um analgésico espiritual. Ajuda por um tempo, mas não trata a raiz. A raiz está na identidade com a qual você entra no dia. Você entra como alguém que espera ser sustentado em tudo, ou como alguém que caminha sustentado, mas responsável.
Isso explica por que tantas pessoas oram todos os dias e continuam no mesmo lugar por anos. Não é falta de fé, é falta de posicionamento. Elas falam com Deus, mas não se colocam diante do dia como alguém chamado para governar pensamentos, escolhas e atitudes. Pedem por mudança, mas mantêm a mesma postura interna. Quando você entende isso, percebe que a oração da manhã precisa mudar de tom. Não de espiritualidade, mas de consciência. Antes de pedir qualquer coisa, é preciso alinhar quem você é, em quem você confia e a partir de qual posição você vai viver. Sem isso, todo pedido nasce de um lugar frágil e reforça exatamente aquilo que você diz querer superar. Orar pedindo mantém a mente olhando para fora. Orar se posicionando fortalece o interior. Um cria dependência emocional, o outro cria maturidade espiritual. E é a maturidade que eleva o nível de vida, não a repetição de pedidos. Quando a fé deixa de ser súplica constante e se torna postura diária, o dia começa a responder de outra forma. No próximo ponto, você vai entender que não são frases prontas que mudam esse cenário, mas o tipo de linguagem interior que você escolhe ao falar com Deus logo ao acordar, e como essa linguagem redefine sua identidade espiritual e mental. O tipo de linguagem que eleva sua consciência espiritual. Existe uma linguagem que fortalece a fé e outra que apenas alivia a ansiedade. A diferença entre elas não está nas palavras em si, mas no lugar interior de onde elas nascem. Quando você fala com Deus a partir da identidade, sua consciência se expande. Quando fala a partir do medo, sua consciência se contrai. E essa contração, repetida diariamente, mantém pessoas espiritualmente sinceras vivendo abaixo do nível do que poderiam viver. A linguagem que eleva não é emocionalmente exagerada, nem cheia de fórmulas prontas. Ela é firme, consciente e alinhada. É uma linguagem que reconhece quem Deus é, mas também reconhece quem você é nele. Quando você começa o dia falando com Deus como alguém que já entendeu seu papel, algo muda imediatamente na forma como a mente se organiza. Você não entra no dia pedindo permissão para existir. Você entra assumindo responsabilidade pelo que foi confiado a você. Muitas pessoas confundem humildade com anulação. Acham que se posicionar diante de Deus é arrogância. Mas não é. Arrogância é agir como se tudo dependesse de você. Humildade verdadeira é reconhecer que você não controla tudo, mas também não terceiriza tudo. A linguagem madura reflete isso. Ela não implora, não se diminui, não se esconde. Ela se alinha. Quando a linguagem muda, a identidade começa a se fortalecer. Você para de se ver como alguém frágil tentando sobreviver ao dia e passa a se ver como alguém chamado para governar pensamentos, atitudes e escolhas. Isso não elimina dificuldades, mas muda a forma como você entra nelas. O medo perde força porque não é mais o ponto de partida. A fé deixa de ser reação e passa a ser fundamento. Essa linguagem também redefine sua relação com o tempo. Quem começa o dia falando com Deus a partir da consciência não vive com pressa interior, vive com propósito. A pressa nasce da sensação de atraso. O propósito nasce da clareza de direção. Mesmo quando há muito a fazer, a mente permanece centrada, porque sabe de onde vem e para onde vai. Isso é elevação de consciência. Outro ponto importante é que essa linguagem não tenta convencer Deus de nada. Ela não tenta mudar a vontade divina. Ela busca alinhar a mente humana àquilo que já é verdade. Quando você começa o dia reconhecendo direção, responsabilidade e confiança, você cria um ambiente interno onde decisões se tornam mais claras ao longo do dia. A confusão diminui porque a base foi bem estabelecida. Esse tipo de linguagem também muda sua postura diante dos problemas.
Você não entra mais em conversas internas de vitimismo, não começa o dia dizendo que tudo é difícil, que ninguém ajuda, que o mundo está contra você. Essas frases parecem inofensivas, mas moldam uma consciência pequena. A linguagem elevada não ignora desafios, mas também não se curva a eles. Ela reconhece a realidade sem se submeter ao medo. É importante entender que não se trata de repetir frases positivas mecanicamente. Trata-se de falar com Deus a partir de um lugar de verdade. Se você ainda está confuso, reconheça isso sem se diminuir. Se está cansado, reconheça sem se definir pelo cansaço. A linguagem elevada é honesta, mas não limitante. Ela descreve o estado sem transformar o estado em identidade. Com o tempo, essa forma de falar se transforma em forma de pensar. E a forma de pensar se transforma em forma de viver. Você começa a perceber que muitas decisões difíceis se tornam mais simples, porque o dia foi iniciado com clareza. Você não precisa se lembrar o tempo todo de quem você é. O início bem feito sustenta o restante do caminho. Essa é a base para o próximo passo. Depois de entender o tipo de linguagem que eleva sua consciência, chega o momento de saber exatamente como se posicionar ao acordar. Não como fórmula mágica, mas como alinhamento prático entre mente, fé e propósito. É aí que tudo começa a mudar de verdade. O que dizer ao acordar para sair do abaixo da média? O que você diz ao acordar não é um ritual, é um posicionamento. Não se trata de repetir frases decoradas, nem de fazer uma oração longa. Trata-se de assumir, logo no início do dia, uma postura consciente diante de Deus e de si mesmo. A maioria vive abaixo da média porque começa o dia se sentindo pequena diante da vida. Quem sai desse nível começa o dia se alinhando à identidade antes das circunstâncias. Ao acordar, o primeiro movimento não deve ser pedir, reclamar ou correr. Deve ser reconhecer. Reconhecer quem Deus é, reconhecer quem você é nele e reconhecer a responsabilidade que o dia carrega. Quando você começa assim, a mente sai do modo defensivo e entra no modo de governo. Você não está tentando controlar tudo, mas está assumindo o controle do que lhe cabe, pensamentos, escolhas e atitudes. Falar com Deus nesse momento é declarar alinhamento. É dizer com consciência que você não entra no dia como vítima do acaso, mas como alguém guiado por propósito. É afirmar que sua mente será governada pela verdade e não pelo medo. Que suas decisões não nascerão da pressa, mas da clareza. Que você não viverá reagindo, mas respondendo com sabedoria. Esse tipo de fala não precisa ser longa, ela precisa ser verdadeira, algo como assumir que o dia já pertence a Deus, mas que você assume o papel de caminhar com responsabilidade, reconhecer que desafios existirão, mas que você não se define por eles. Declarar que sua mente estará alerta, seu coração firme e suas ações alinhadas ao que é correto, não apenas ao que é confortável. Quando você fala assim, algo profundo acontece. A mente recebe um comando claro. Ela entende que não está autorizada a operar no automático. Ela passa a filtrar pensamentos inúteis, a rejeitar distrações e a sustentar foco, não porque você se tornou mais forte de repente, mas porque a direção foi definida antes da confusão começar. Esse posicionamento também muda a forma como você enxerga oportunidades. Quem começa o dia alinhado percebe com mais clareza o que merece atenção e o que é apenas ruído. Você não aceita tudo. Não se envolve em todas as batalhas. Não se desgasta tentando provar valor. A identidade assumida ao acordar protege você ao longo do dia. Falar assim com Deus também ajusta a expectativa. Você não espera um dia perfeito, mas um dia coerente. Coerente com sua fé, com seus valores e com seu propósito. Isso elimina frustrações desnecessárias.
Quando algo não sai como esperado, você ajusta sem se desestruturar, porque a base foi bem colocada no início. Outro efeito poderoso é a constância. Quem começa o dia se posicionando não depende de motivação para fazer o que precisa ser feito. A decisão já foi tomada ao acordar. Isso reduz a procrastinação, fortalece a disciplina e cria um ritmo estável de crescimento. A vida começa a responder não porque tudo muda de fora para dentro, mas porque você mudou de dentro para fora. É importante entender que falar assim com Deus não é um ato isolado, é um treino diário de consciência. No início pode parecer simples demais, mas com o tempo você percebe que essa simplicidade sustenta decisões grandes. O dia deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma construção intencional. Quando você começa a falar com Deus dessa forma, algo se rompe. O ciclo do abaixo da média perde força, não porque você se tornou superior a alguém, mas porque deixou de viver abaixo do que lhe foi confiado. A fé se torna ativa, a mente se torna clara e o dia passa a ter direção desde o primeiro minuto. No próximo ponto, você vai entender o que muda ao longo do dia quando esse posicionamento se torna hábito e por que pequenas decisões começam a gerar resultados que antes pareciam distantes. Se isso está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários qual decisão você sabe que precisa assumir. Não precisa explicar muito, só escrever já é um posicionamento. O que muda ao longo do dia quando você começa assim? Quando o dia começa com alinhamento, ele não precisa ser consertado o tempo todo. Essa é a primeira grande mudança. Você não passa as horas seguintes tentando recuperar foco, controlar ansiedade ou reorganizar emoções. O início bem feito cria estabilidade, e estabilidade muda completamente a forma como você enfrenta tudo o que surge depois. As decisões se tornam mais simples, não porque as situações ficaram fáceis, mas porque o critério está claro. Você para de gastar energia avaliando tudo emocionalmente. O que antes gerava dúvida agora é filtrado pela consciência assumida ao acordar. Isso reduz desgaste mental. A mente não entra em conflito a cada escolha pequena. Ela já sabe a partir de onde deve operar. A ansiedade muda de natureza. Ela deixa de ser antecipação de tragédia e passa a ser apenas sinal de responsabilidade. Você sente pressão, mas não sente pânico. Sente urgência, mas não sente desespero. Isso acontece porque o dia não está sendo vivido em modo de sobrevivência. Está sendo vivido em modo de construção. A diferença entre esses dois estados é o que separa quem vive abaixo da média de quem cresce com consistência. O foco também se transforma. Você não precisa se forçar o tempo todo. O que não está alinhado começa a perder atratividade. Distrações ficam evidentes. Conversas improdutivas cansam mais rápido. Compromissos sem propósito começam a incomodar. Não por arrogância, mas porque o alinhamento cria sensibilidade. Você passa a sentir quando algo está roubando energia em vez de contribuir. O comportamento muda sem esforço consciente. Você se percebe dizendo não com mais naturalidade. Não porque ficou mais duro, mas porque ficou mais claro. Dizer não deixa de ser culpa e passa a ser cuidado. Cuidado com o tempo, com a mente, com o chamado. Isso gera paz. Uma paz que não vem da ausência de tarefas, mas da coerência entre o que você faz e o que acredita. A fé também se manifesta de forma diferente ao longo do dia. Ela deixa de aparecer apenas nos momentos difíceis e passa a sustentar decisões comuns. Você confia mais e reclama menos, não porque tudo está dando certo, mas porque a base foi estabelecida cedo. A confiança deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. Isso muda até a forma como você ora ao longo do dia. A oração se torna conversa contínua, não pedido desesperado.
Outro ponto importante é a relação com os erros. Quando você começa o dia alinhado, o erro não destrói sua identidade. Ele se torna ajuste. Você corrige mais rápido, aprende com mais clareza e segue sem se paralisar. Isso acelera crescimento. Pessoas que vivem abaixo da média não erram menos. Elas se culpam mais. Quem vive alinhado erra, aprende e continua. As relações também sentem o impacto. Sua postura muda, sua fala muda, sua presença muda. Você não reage com tanta defensividade. Não se explica o tempo todo. Não entra em disputas desnecessárias. Isso gera respeito, mesmo sem você exigir. As pessoas percebem que existe firmeza, não rigidez. Consciência, não arrogância. Com o tempo, os resultados começam a aparecer de forma mais natural. Não como explosões repentinas, mas como progresso constante. Pequenas vitórias se acumulam, decisões corretas se repetem. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você passou a operar a partir de um nível mais alto de consciência e fé. Esse é o efeito de começar o dia do jeito certo. O dia deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um terreno de construção. Mesmo quando surgem desafios, eles não desmontam você por dentro. A base sustenta. E é isso que faz a vida sair do abaixo da média para um caminho de crescimento real. No próximo ponto, você vai entender por que poucas pessoas conseguem sustentar isso todos os dias, mesmo percebendo os benefícios, e o que faz a maioria voltar rapidamente ao automático. Por que poucos fazem isso todos os dias? Sustentar esse posicionamento diariamente é mais difícil do que parece. Não porque seja complexo, mas porque exige consciência contínua. A maioria até começa bem por alguns dias. Sente diferença, percebe mais clareza, nota menos ansiedade. Mas, com o tempo, relaxa. Volta ao automático. Não por rebeldia, mas por descuido. E o descuido diário é o que mantém pessoas presas ao mesmo nível por anos. O automático é sedutor porque não exige presença. Você acorda, reage, resolve, repete. Parece produtivo, mas é apenas movimento sem governo. Manter o alinhamento exige algo que poucos estão dispostos a oferecer logo cedo. Atenção. Atenção ao que você pensa. Atenção ao que você sente. Atenção ao que você declara. E a atenção cansa quem não treinou a mente para governar a si mesma. Outro motivo é que esse posicionamento confronta hábitos antigos. Quando você começa o dia alinhado, percebe com mais clareza onde está desperdiçando energia, tempo e fé. Isso incomoda. É mais confortável viver no automático do que encarar decisões que precisam ser tomadas. O automático protege do confronto interno. O alinhamento expõe o que precisa mudar. E nem todos querem lidar com isso todos os dias. Existe também o fator emocional. Muitas pessoas confundem espiritualidade com sensação. Quando não sentem nada especial ao acordar, acham que não funciona. Mas consciência não depende de emoção, depende de escolha. Quem espera sentir algo para se posicionar já começou o dia entregando o controle. O alinhamento verdadeiro acontece mesmo em dias comuns, dias cansados, dias sem entusiasmo. E isso exige maturidade. A constância também assusta porque elimina desculpas. Quando você começa o dia alinhado, não pode mais culpar o acaso por tudo. Você percebe mais rápido quando escolhe errado, quando adia o que deveria enfrentar, quando foge do que sabe que precisa fazer. Isso gera crescimento, mas também gera responsabilidade. E responsabilidade pesa para quem ainda prefere terceirizar o próprio destino. Outro ponto importante é o ambiente. Poucos sustentam esse hábito porque vivem cercados de pessoas que normalizam o caos. Gente que acorda reclamando, correndo, reagindo. Gente que vive apagando incêndios emocionais e chama isso de vida real.
Manter alinhamento em meio a esse ambiente exige firmeza interior, exige não absorver tudo o que o outro projeta, exige critério, e critério isola em alguns momentos. Há também a ilusão de que isso é algo pequeno demais para gerar grandes mudanças. Muitos pensam que falar com Deus de forma consciente ao acordar é simples demais para transformar a vida. Preferem buscar algo mais complexo, mais elaborado, mais distante. Não percebem que os maiores desvios começam em pequenas concessões diárias e os maiores avanços também. Poucos fazem isso todos os dias porque poucos entendem que o início governa o restante. Quem começa mal, passa o dia tentando compensar. Quem começa bem, apenas sustenta. A diferença não aparece em um dia, mas em semanas, meses, anos, e é aí que a vida de um parece avançar, enquanto a do outro permanece no mesmo lugar. Existe ainda um medo silencioso, o medo de viver acima da média e ter que sustentar isso. Crescer exige manter padrão. E manter padrão exige dizer não com mais frequência, ajustar rotas com mais rapidez, abandonar zonas de conforto com mais firmeza. Viver abaixo da média é frustrante, mas é previsível. Viver alinhado é desafiador, mas é verdadeiro. Por isso a maioria até entende, até concorda, até se inspira, mas não sustenta. Preferem a emoção momentânea à disciplina consciente. Preferem sentir do que decidir. E com o tempo voltam ao ponto inicial, achando que algo externo precisa mudar, quando na verdade foi o alinhamento interno que foi abandonado. No próximo e último ponto, tudo isso se fecha em uma verdade simples, direta e impossível de ignorar. Uma frase que não serve para motivar, mas para confrontar. E que, se levada a sério, pode acompanhar você toda vez que acordar a partir de agora. O fechamento memorável que define seu nível de vida. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade simples, mas exigente. A forma como você começa o dia revela o nível em que escolheu viver. Não é sobre rotina perfeita, nem sobre espiritualidade performática. É sobre posicionamento. Todos os dias, ao acordar, você decide se vai viver reagindo ao que aparece ou governando a partir do que acredita. Viver abaixo da média raramente é resultado de um grande erro. Quase sempre é consequência de pequenos desalinhamentos repetidos com constância, pensamentos aceitos sem critério, palavras ditas sem consciência, dias iniciados sem direção. Com o tempo, isso se transforma em identidade, e identidade sustenta padrões, bons ou ruins. Quando você começa o dia alinhado, não significa que tudo vai cooperar. Significa que você vai cooperar com o que é certo, mesmo quando o ambiente não ajuda. A fé deixa de ser um recurso usado em emergências e passa a ser o fundamento de cada escolha. Você não vive esperando sentir-se forte. Você age porque decidiu sustentar uma posição. Essa é a diferença entre quem passa pelos dias e quem constrói uma vida. Quem constrói começa pelo fundamento. E o fundamento não é o que você faz quando o dia termina. É o que você assume quando ele começa. O início governa o restante. Sempre governou. E sempre governará. Você não vive abaixo da média por falta de esforço. Você vive abaixo da média quando começa o dia abaixo do nível da sua fé. Quando acorda se sentindo menor do que o chamado, menor do que a responsabilidade, menor do que a consciência que poderia sustentar. Isso não é humildade, é desatenção espiritual. A boa notícia é que isso não exige revolução externa, exige ajuste interno. Exige acordar e, antes de qualquer distração, assumir quem você é diante de Deus e a partir de onde você vai viver naquele dia. Esse simples posicionamento, repetido com constância, muda decisões, comportamentos e, com o tempo, resultados. Não é sobre dizer mais coisas, é sobre dizer as coisas certas, a partir do lugar certo. É sobre alinhar mente, fé e responsabilidade logo no início. Quem faz isso
não depende de motivação, depende de consciência. E consciência sustenta constância. A partir de agora, todos os dias ao acordar, uma escolha silenciosa estará diante de você. Entrar no automático ou se posicionar. Reagir ou governar. Sobreviver ou construir. Essa escolha não chama a atenção de ninguém, mas define tudo. Você não começa o dia cansado. Você começa alinhado ou desalinhado. E é isso que determina se você vai continuar vivendo abaixo da média ou se finalmente vai viver à altura do que lhe foi confiado. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade por caminhar comigo até o final. Obrigado por fazer parte da família Mentalidade do Reino, por buscar consciência, fé ativa e propósito todos os dias. Que você comece cada manhã alinhado com aquilo que Deus já colocou dentro de você. A gente se vê no próximo vídeo.